Vamos ler primeiramente aquele nosso versículo, é a introdução dos nossos estudos, Atos capítulo 13, primeira parte só do versículo 36. Atos capítulo 13 e o versículo 36, a primeira parte. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Essa é a o nosso propósito nesses dias, baseando aqui naquilo que a palavra de Deus diz sobre o servo de Deus no passado, Davi. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, na sua geração, servido conforme o propósito, o desígnio, a vontade de Deus. E é esse que deve ser o alvo em nossas vidas. Servir no nosso tempo, agora, na nossa geração, servir conforme os propósitos, a vontade, os desígnios de Deus. Sem dúvida, para servirmos o Senhor, na nossa época agora, nós precisamos saber qual é a sua vontade para nós nessa época. E isso esta vontade de Deus, ela está bem explícita, revelada para nós na sua palavra. E particularmente já vimos que agora nós fazemos parte da igreja. Então, particularmente ou principalmente, as instruções de Deus na sua palavra para que nós possamos servi-lo na nossa época está no Novo Testamento. Lógico que temos lições, ensinos também no Velho Testamento, princípios que podemos e devemos aplicar. Mas essa vontade de Deus para nós nessa dispensação está explicitamente revelada no Novo Testamento. Nós já falamos que uma das necessidades, algo essencial, algo indispensável, fundamental, para que nós possamos servir a Deus nesta época que estamos, nesta era, vamos dizer assim, nesta dispensação, é fazermos parte da igreja de Cristo, aquela igreja única que é o corpo de Cristo, que foi formada, iniciada ali em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. Por que é necessário isso hoje? Porque para servirmos ao Senhor, hoje precisamos fazer parte da igreja. Porque é pela igreja que Deus opera no mundo hoje. A igreja não pertence ao mundo, mas nós estamos no mundo. E é pela igreja que Deus está agindo nessa dispensação que nós estamos, o único povo de Deus reconhecido pelas Escrituras é a igreja. Então não tem como estar dentro da vontade de Deus nesta época se não fizermos parte da sua igreja, da igreja de Cristo. Entende? Não tem como. Eu vou servir a Deus, mas não quero nem saber de igreja, não sei de nada. Não tem como. Precisamos fazer parte da igreja. E já vimos de manhã, nós vamos avançar agora, que para fazer parte da igreja de Cristo é unicamente pela conversão, é pelo crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. E assim, vou dizer assim, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, nós somos, entre aspas, mas é isso mesmo, adicionados, vamos dizer assim, no corpo de Cristo, que é a igreja, e é o Senhor mesmo quem faz isso. É Ele quem edifica a sua igreja. Agora, ligado a essa verdade, que para servirmos o Senhor nessa época, precisamos fazer parte da igreja, então ligado a essa verdade, há um outro ponto igualmente essencial e importante, que é
estar em comunhão em uma igreja local. Nosso irmão, na sua oração agora, ele falou das nossas igrejas locais. Ele quis dizer com isso que aqui tem irmãos, irmãs, de várias localidades diferentes, várias cidades, e nessas localidades há um grupo de pessoas, de irmãos, que se reúnem regularmente ao nome do Senhor Jesus Cristo, e é uma igreja local em cada localidade. A igreja de Cristo é uma só. A igreja que Cristo disse, eu edificarei a minha igreja, é uma só. Mas cada igreja local é a expressão do corpo de Cristo naquela localidade. A igreja é uma, no sentido a igreja de Cristo, mas as igrejas locais, ou igrejas locais, é um número indeterminado. Pode haver quantas for possível, no sentido de cidades, bairros, roça, enfim, não importa, aonde tiver um povo de Deus reunido ali, em nome do Senhor Jesus Cristo, constitui-se uma igreja naquela localidade. Então eu quero ler alguns versículos agora, justamente para mostrar que este é o propósito de Deus. Esse é o ensino da palavra de Deus, que nós precisamos estar em comunhão a uma igreja local para podermos servir, vamos dizer assim, adequadamente. Vamos ler em Atos mesmo, vamos ler só alguns versículos em Atos, teriam muitos versículos para ler, mas eu quero ler em Atos 2, juntamente com os irmãos, Atos capítulo 2, que é onde iniciou, né, a igreja. Atos capítulo 2, vamos começar a leitura, vamos ler o verso 37, depois da pregação que Pedro faz ali, você pode ler a sua pregação nos versículos anteriores, a partir do verso 14, mas diz o verso 37, e ouvindo eles, a multidão que ouviu, ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens ou varões irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão ou para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele continua falando, e no verso 41 nós lemos, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 44, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Ainda em Atos mesmo, capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós vamos ler alguma coisa sobre Saulo de Tarso, que depois veio a ser Paulo, sobre a sua conversão. Às vezes o que eu vou ler aqui, verso 6, Atos 9, 6, não está em todas as versões, mas eu não vou ficar entrando nesse detalhe agora. É que algumas versões ela já juntam o que temos aqui no capítulo 6, e o testemunho de Paulo, acho que é lá no capítulo 22, 26, e junta aqui. Verso 6, e este Paulo, ele, que é Paulo, tremendo e atônito, diz, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém ou o que deves fazer. Verso 17, então Saulo entrou na cidade, Ananias agora é enviado pelo Senhor, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas,
me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Esteve com os discípulos. Saulo vai sair logo pregando, verso 20, ele está pregando, vai ter uma perseguição, então ele tem que ir embora, a partir do verso 20, no verso 25, ele vai embora dali, e nós vamos ler o verso 26, e quando Saulo, então ele vai para Jerusalém, não sabemos se é imediatamente, mas não importa isso, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E nós teríamos outros versículos em Atos, capítulo 11, mais alguns textos nas cartas que mostram o que eu estou querendo destacar. Pessoas que ouviram o Evangelho, que creram no Senhor Jesus Cristo, foram salvas, foram batizadas, e agora eles estão se reunindo juntamente com outros cristãos. Isso é uma igreja local. É um grupo de pessoas que professa, que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo e que se reúnem naquela localidade onde mora, reúnem-se regularmente, reúnem-se de propósito, não um encontro casual, mas se reúnem propositalmente para, em nome dos, reúnem atraídos por Cristo, pela sua palavra, e ali se reúnem naquela localidade. É isto, e somente isto, que é uma igreja local. Eles não se identificam com qualquer outro nome, a não ser com o nome do Senhor Jesus Cristo. E o plano de Deus, o propósito de Deus para uma pessoa nessa nossa dispensação poder servir a Deus é que ela seja primeiramente salva, tendo ouvido o Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, fazer parte da Igreja de Cristo e, sendo salva, fazendo parte já da Igreja de Cristo, e isso é o Senhor quem faz, é o Senhor quem o coloca ali, vamos dizer assim, no corpo, que é a igreja, mas agora, sendo salvo, o propósito de Deus é que essa pessoa, ela possa se congregar, ela possa, em obediência à palavra, ser batizada, e depois, então, ela possa fazer parte de um grupo de irmãos e irmãs naquela cidade, naquela localidade onde mora, que se reúne ao nome do Senhor. Não importa o tamanho daquele grupo, se é um grupo pequeno, 5, 10 pessoas, menos, mais. Se é um grupo maior, gostamos mais disto, mas contanto que seja um grupo de pessoas, de irmãos, que professam crer unicamente nas Escrituras, que professam o nome do Senhor Jesus Cristo e que se reúnem para a glória do Senhor, acima de tudo, primeiramente, para servir ali o Senhor. Então, cada salvo deve se empenhar, como Saulo de Tarso fez, mesmo que houve uma certa resistência por parte dos irmãos de Jerusalém, duvidando talvez que ele fosse um discípulo, e essa é uma preocupação boa que cada igreja deve ter, mas deve ser o empenho de cada salvo, uma vez salvo,
ele poder existe essa palavra? Se padronizar naquilo que é a vontade de Deus, se colocar naquilo que é o ideal para servirmos a Deus nessa dispensação. Uma igreja local é também, eu já falei isso no início, mas é não apenas um grupo de salvos ou que professam, esperamos que todos sejam de fato salvos, pode haver engano nisso, mas além de ser um grupo de pessoas que professam, que confessam o nome de Cristo e que se reúnem numa localidade, uma igreja local é a expressão do corpo de Cristo naquela localidade. A igreja é uma só, a igreja de Cristo. Não são várias, é uma só. Mas cada igreja local, ela expressa, ela é uma manifestação do corpo de Cristo naquela localidade. Vamos ler um versículo em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o capítulo 12, e o versículo 27. Paulo falando à igreja lá em Corinto, ele escreve: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esse versículo seria melhor traduzido se ele fosse: ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo está dizendo que a igreja em Corinto, como também a mesma coisa seria a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Conceição de Carangola, a igreja em Descalvado, cada igreja local é corpo de Cristo. Não o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é formado por todos os salvos em todos os lugares, independente onde ele mora, reúne e está. Mas é o corpo, não um corpo como se houvesse muitos, mas é o corpo no sentido que cada igreja local está manifestando o corpo de Cristo naquela localidade. Por isso, a igreja não precisa se identificar com qualquer nome, com qualquer outro nome, que não seja conhecida como a igreja na localidade, a igreja que está em Carangola, talvez no bairro tal, no bairro ali, a igreja que está aqui ou ali, como é a Bíblia. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a nada, eu estou apenas mostrando como é o modelo bíblico. Você conhece isso, você lê aquelas 7 cartas, 7 igrejas, por exemplo, e ele vai dizer a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Sardes, Tiatira, etc., e são apenas identificações das cidades aonde está aquela igreja local. Então é assim que é o funcionamento. E cada igreja local é corpo de Cristo naquela localidade. Ela tem que manifestar aquilo que representa, ou ela representa ali, ela manifesta ali aquilo que é a igreja de Cristo manifestada numa igreja local. Numa igreja local. Então, para o nosso assunto, porque esse assunto é muito vasto, nós precisaríamos de vários estudos se fôssemos tratar sobre a questão da igreja. Mas, para o nosso estudo, que é servir na nossa época, na nossa geração, conforme o propósito de Deus, então, para um salvo, olha bem, primeiramente ele precisou ser salvo. Ninguém que não é salvo não deve se iludir achando que ele está agradando a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem que se converter primeiro, tem que ser salvo, tem que estar em Cristo. Agora, uma vez salvo, então, ele já faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja.
Cristo já o colocou ali. Então, se ele já faz parte do corpo de Cristo, é seu dever, uma palavra forte, mas é muito mais do que seu dever. É muito melhor do que simplesmente seu dever. É seu privilégio fazer esta manifestação pública pertencendo a uma igreja local. Porque a igreja é a manifestação do corpo de Cristo naquela localidade. Então, aquilo que ele está, digamos assim, posicionalmente, cada salvo ele já faz parte do corpo de Cristo, posicionalmente ele já é membro do corpo de Cristo, ele deve mostrar isto publicamente, de uma maneira prática, de uma maneira visível. E como ele faz isso? Fazendo parte de uma igreja de Deus numa localidade. É simples. Mas este é o ideal. Este é o padrão. Este é o propósito de Deus. E não tem como nós servirmos a Deus. Agora eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez acontece, e acontece muito. E acontece em Descalvado, onde eu moro, e na região, e provavelmente tem acontecido no Brasil e no mundo inteiro em relação às igrejas. Mas é uma condição, embora pareça normal, é uma condição anormal naquilo que é o propósito de Deus. Não é porque muitos estão fazendo o que é normal. Se não é a vontade de Deus, se não é o modelo de Deus, é anormal as Escrituras, não é de conformidade com as Escrituras. Nós conhecemos, nós sabemos, e eu vou falar, você vai lembrar de um punhado de irmãos e talvez irmãs, que por algum motivo, seja qual for, eles se afastaram da comunhão da sua igreja local. Já não se reúnem mais, confessam a Cristo como Salvador, mas não estão mais em comunhão com a igreja. Isso não é o normal. Eu sei que isso tem acontecido muito. E não estamos aqui tratando hoje quais são as coisas que faz a pessoa se afastar. Há muitas razões, mas nenhuma delas deveria ser suficiente para manter aquele irmão, aquela irmã afastado da comunhão. Porque há recursos, há instruções na Bíblia como tratar esses assuntos, e deveria ser o empenho de qualquer irmão e qualquer irmã, ainda que está havendo dificuldades, e muitas vezes há dificuldade de estarmos reunindo numa localidade, mas ainda que esteja tendo dificuldade, deveria ser o empenho do irmão e da irmã em consertar, vamos dizer, aquilo que precisa e estar em comunhão com o povo de Deus. E deixar que Deus trate daquilo que nós não conseguimos tratar. Mas também é muito normal, embora anormal, entende o que eu estou dizendo? É normal porque vemos de monte. Pessoas que ouvem o Evangelho, professam que são salvos, mas não querem ser batizados e, consequentemente, não querem fazer parte de uma igreja local. Não são recebidos na comunhão porque não querem dar nenhum passo de obediência. E há mais coisas que é o normal hoje, mas que não é, mas que, segundo a palavra de Deus, é anormal. Mas como o nosso foco não é tratar, por exemplo, essa ideia de ter N nomes, né? Divide a igreja, divide o corpo, mas não é o nosso, isso não é o normal da palavra de Deus. A palavra de Deus, o normal é que haviam igrejas locais e tinham comunhão entre elas. Mas a pergunta aqui, aquilo que nós queremos tratar, esses irmãos que se afastam da comunhão, esses irmãos que são salvos, mas não querem nenhum compromisso, não querem batizar, não querem fazer parte da igreja.
Será que eles estão em condições de servir a Deus conforme o propósito de Deus para esta época? Eu creio que a resposta é simples: não. Eles podem até ser salvos, podem até ter alguma comunhão de intimidade com Deus, serem pessoas que têm até um bom testemunho, mas aquilo que é o normal, aquilo que é o ideal, o modelo, aquilo que é essencial para servir ao nosso Deus em nossos tempos, é estar em comunhão com uma igreja local. Então eu falei bastante disso, mas espero que deu para perceber essa verdade. Que fazer parte da Igreja de Cristo e, consequentemente, ser membro, estar reunindo regularmente em comunhão com os irmãos numa localidade, este é o desígnio de Deus. Este é o propósito, é o modelo, é o padrão. E se nós quisermos servir a Deus na nossa geração, apesar de muitas dificuldades que podem surgir, nós temos que estar dentro deste modelo. Salvos, reunidos com outros irmãos, ao nome do Senhor Jesus Cristo, em uma localidade. Eu não vou avançar o nosso tempo, ainda tenho, eu creio que mais uns 20 minutos, né? É isso? Eu não vou avançar, talvez não vai dar tempo eu argumentar algumas coisas aqui. Eu quero mostrar alguns exemplos e alguns motivos bíblicos que é impossível nós estar servindo a Deus na nossa geração sem estar em comunhão na igreja local. Como eu disse, podemos até fazer alguma coisa que Deus até aprove na nossa vida, mas a ideia de desigrejado, não é uma palavra que está mais na moda agora. Eu sou um desigrejado, né? Eu sirvo a Deus em casa. Eu sirvo a Deus com a minha família. Olha, a não ser que não dá para entrar em todas as circunstâncias. Eu acho que vai ser muito difícil. Mas o padrão de Deus é outro. O modelo de Deus é outro. Então, aqueles versículos que lemos, vamos voltar para eles. Atos capítulo 2. Primeiro vamos ver alguns exemplos. Pois, se o tempo permitir, nós vamos ver também algumas práticas que Deus institui na sua palavra que só pode ser feito de maneira coletiva. Alguma coisa que só a igreja pode fazer junto, não tem como fazer sozinho, individual. Então, alguns exemplos. Logo no início da igreja, Atos capítulo 2. Se você ler o capítulo 1, você vai saber que havia ali os apóstolos e um grupo ali de cerca de 120 almas, aguardando a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, justamente para a formação do corpo que é a igreja. Eles estão ali. Aí o Espírito vem e aquela multidão junta, e Pedro vai pregar, vai explicar o que aconteceu ali, naquele dia. Então, quando chega no versículo 37 que nós lemos, aqueles judeus, prosélitos, provavelmente tivesse algum ali também, de várias localidades, de cerca de 14 nações ali, estão ali presentes, eles ouvem aquilo, eles ficam com seus corações compungidos, eles perguntam: que faremos? É quando Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, tal. E o verso 40. E com 41, desculpa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra.
E diz aqui nessa versão, e essa é a ideia que está no original, naquele dia se ajuntaram, se agregaram, quase 3.000 almas, se agregaram, ouviram o evangelho, creram, foram batizados, se agregaram àquele grupo que já havia, se agregaram e perseveravam em 4 coisas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um ensino deixado pelo Senhor aos apóstolos. Eles não podiam viver de qualquer forma, de qualquer jeito, mas havia instruções, a doutrina dos apóstolos. E perseveravam na comunhão. Eles tinham agora algumas coisas em comum, mas principalmente eles tinham um Salvador em comum, uma salvação em comum e um nome a quem eles eram atraídos, o nome de Cristo em comum. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, como hoje de manhã. Partir do pão é a ceia do Senhor, como hoje de manhã foi feito aqui. Eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam na oração, e eu tenho certeza que aqui não está falando, não que isso não acontecesse, da oração particular. Certamente os crentes oravam em particular, mas eles perseveravam na oração. A igreja se reunia para orar, ou aqueles novos convertidos, muitos, eles perseveravam nessas coisas. Então esse é um exemplo de como é que funciona, qual é o padrão, qual é o ideal para aquele que é salvo. Ele vai se reunir juntamente com aonde já há ali aquele pequeno, maior, não importa, grupo. Ele vai estar reunido para que ali ele possa perseverar, ouvindo os ensinos, principalmente, ou que seja tão somente os ensinos apostólicos, a doutrina dos apóstolos, e se perseverando na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essas coisas são coletivas. Não tem como fazer a ceia do Senhor e reunião de oração sozinho. Podemos orar sozinho até, e devemos, mas Deus prevê na sua palavra, ou instrui na sua palavra, que devemos estar fazendo parte disso. Nós já temos lido Atos capítulo 9, e não precisa muito esforço para perceber o que aconteceu ali. Eu até já falei. Quando Paulo, ou Saulo, aliás, ele tem aquele encontro com o Senhor, ele faz aquela pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pois que queres que eu faça? Eu acho interessante a resposta. Aquilo que o Senhor diz para ele, verso 6, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Você percebe isso? A conversão de Saulo é diferente num aspecto de todos nós que estamos aqui, de todos os exemplos que eu acho que da Bíblia, a não ser aqueles que conheceram o Senhor pessoalmente antes da sua morte e ressurreição. Saulo, pelo menos que eu saiba, foi o único que se converteu pela, vou dizer assim, intervenção direta do Senhor, o Senhor se manifestando a ele. Não cabe a nós saber por quê, ou discutir por quê. Mas quando Saulo pergunta, Senhor, que queres que eu faça? O Senhor podia dar toda a instrução. O Senhor já salvou ele sozinho, já vou falar. Não, você entra na cidade e lá vão te dizer o que tem que fazer. O Senhor vai usar um irmão, vai usar um homem, um servo dele, para dar instruções para Saulo. E Ananias vai ser usado para isso. E aí nós lemos depois que Paulo, no verso 18, que ele recupera a vista, é batizado, e diz o versículo 19, ele esteve ali alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele esteve com eles, um novo convertido, batizado, e sendo recebido na comunhão dos irmãos ali em Damasco. Esse é o normal. É tão simples, mas é tão importante, porque é isso que Deus quer.
para cada um de nós. Ele vai para Jerusalém, e vocês sabem por que os irmãos lá em Jerusalém estavam com medo. Versículo 26, quando Saulo chegou a Jerusalém, o que diz? Procurava ajuntar-se aos discípulos. Se empenhou para isso, a se procurar, ele se dedicou a isto. Eu vou me reunir com os discípulos ali em Jerusalém. Mas eles temiam, puseram uma barreira. Bom, já que vocês não me querem, eu vou formar um novo grupo. Eu já vou sair daqui, vou para lá. Falou, não. Ele sabia que aqueles irmãos, aquele grupo, era a igreja de Deus ali. Eram os discípulos do Senhor. Eu vou me associar a eles. Vai chegar um momento em que eles vão entender que Deus vai providenciar para que eles me recebam aqui. E foi o que aconteceu. Barnabé é usado então por Deus, ele toma consigo, né? Parece que Saulo foi, tentou, não conseguiu, ficou lá meio isolado. Agora Barnabé toma ele com ele e fala, vamos lá que eu vou te apresentar. E assim Saulo é recebido na comunhão dos irmãos, versículo 27, Barnabé tomando consigo, trouxe aos apóstolos, lhes contou, né, falou da conversão dele, daquilo que aconteceu, a veracidade de agora ser um salvo, de ser um verdadeiro discípulo, deu testemunho dele, e aí, verso 28, o que aconteceu? Andava com eles em Jerusalém. Agora está junto. Mas note bem, duas palavras, entrando e saindo. Estão juntos. Eu não sei se eu posso usar isso aplicando, dizendo, entrando na presença do Senhor para adorar, saindo junto com os irmãos para pregar, mas o importante aqui é que agora ele está em uma comunhão com os irmãos. Ele está fazendo parte de uma igreja do Senhor naquela localidade. Olha, haveria outros exemplos e eu vou pular por causa do nosso tempo. Mas, além disso aqui, desses exemplos, você vai ver exemplo em Atos capítulo 11, você vai ver exemplo lá em Atos 17, aqueles lá em Tessalônica, e depois Paulo escreve, poucas semanas, talvez depois, que tinha pregado o Evangelho de Tessalônica, que tinha o grupo, Paulo escreve a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Havia uma igreja em Tessalônica, depois de alguns tempos que eles ficaram ali, pouco tempo, mas havia uma igreja de Deus ali, e era a igreja dos Tessalonicenses, formada por irmãos, por pessoas que moravam em Tessalônica, e que se converteram, e que se reuniam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Percebem? Esse é o modelo. Mas, rapidamente, porque eu até já falei, algumas práticas que o crente tem que ter hoje, algumas coisas que ele tem que fazer, está ligada com a coletividade. Não tem como ele fazer sozinho. E nós já falamos. A ceia do Senhor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, perseveravam no partir do pão, e Atos capítulo 20, versículo 7, estando os discípulos reunidos com o fim de partir o pão. Mas partir o pão, participar da ceia do Senhor, faz parte dos propósitos de Deus para nós hoje? Sim ou não? Faz. Ouvimos hoje pela leitura, né? Paulo, algumas, talvez 10, 20 anos depois que o Senhor instituiu a ceia, ouvimos também a leitura de quando o Senhor mandou fazer isto, mas Paulo diz, olha, se você ler o capítulo 11 lá, eu vos entreguei o que eu também recebi, que na noite que ele foi traído, tomou o pão e tal, e sem repetir tudo, e diz, fazer isso. Mas
Isso não tem como fazer sozinho. Isso é em igreja. Isso é com outros discípulos. É com outros irmãos. Então, aqueles 4 pontos, 4 coisas, vou dizer assim, que nós vemos lá em Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações, essas 4 coisas que são marcas de uma igreja de Deus, ela persevera na doutrina dos apóstolos, ela persevera na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é um selo, é uma marca, é uma identificação do que é uma igreja, entre outras coisas. E quantos irmãos precisam para que estar reunidos, para que possam perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Quantos irmãos? Eu creio que não precisa mais do que 3, 4, 5, já é suficiente. Lógico que se tiver 50, 100, gostamos mais. Mas um só não. Um só não. Um sozinho não vai poder cumprir aquilo que é propósito de Deus para o seu povo hoje. Eu vou só mencionar mais 2 coisas. Mencionar. Não vou entrar. Mas que são evidências de que para servirmos ao Senhor em nossa época, precisamos estar relacionados, em comunhão com uma igreja local, com outros irmãos. A questão dos dons espirituais. Temos 4 textos principais onde fala dos dons espirituais. Lá em Romanos capítulo 12, em Efésios, não anotei aqui, mas Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Pedro capítulo 4, ele usa 2 versículos para falar disso. E você lê todos esses lugares. Eu separei aqui só 1 Coríntios e Pedro, mas nem vou ler isso daí. Vou só ler uma coisa em 1 Coríntios, e não todo o texto. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 11. Teríamos que ler desde o início, mas vamos para o 11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse um corpo, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só, mas muitos. E o verso 27, ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E aí ele vai repetir alguns dons, e ele vai dizer, e a uns pôs Deus na igreja. Bom, se você ler este capítulo e os demais capítulos, Romanos 12, onde fala dos dons, Efésios 4, e lá em Pedro também, você vai ver que o uso dos dons, ele visa a edificação da igreja. Ele visa a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios deixa isso muito claro. Ele visa isso, para que todo o corpo, cada junta, cada parte do corpo, estejam reunidos no mesmo propósito, para a edificação dos santos, etc. Então, o simples fato, os dons espirituais mostram que uma igreja local, os dons são exercidos numa igreja local como um corpo. Como um corpo. Tem vários membros, várias funções. Isso é o ideal, isso é a maneira como Deus trabalha em cada localidade, através de uma igreja local ali, através do corpo. E também o sacerdócio. O sacerdócio
cristão, vamos dizer assim, porque agora todos somos sacerdotes, mas vai lá em 1 Pedro, onde ele vai falar do sacerdócio santo e do sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4, 5, e depois versículo 9, ele vai dizer: vós sois sacerdócio santo, para oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, para oferecer em nome de Cristo. E depois ele diz: vós sois a sacerdócio real e outras coisas mais, mas ele vai dizer para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante, vós sois. Não é vós. Cada crente é um sacerdote, mas ele não está falando você é um sacerdote. Nós aplicamos muitas vezes assim, mas ele está dizendo vós sois. Os salvos junto, em conjunto, a igreja, vós sois, uma pedra, chegai-vos como pedra viva naquele edifício, chegai-vos para vocês são um sacerdócio santo. E assim como sacerdotes, nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, entrando na presença do Senhor em adoração, na ceia, e não só na ceia, cada reunião deveria ser um culto a Deus, adorar, servir o Senhor, e saímos pregando o Evangelho, proclamando as virtudes daquele que nos chamou. E quando nós pregamos o Evangelho, e nós esperamos que as pessoas se convertam, sejam salvas, e façam o quê? Se reúnam. Ainda que o propósito inicial seja a salvação de almas, mas se uma pessoa falar, eu creio, sou salvo, vou ficar em casa. Está estranho. É anormal. Espero que entenderam. Não apenas entenderam, mas possam perceber que uma igreja local é plano, é propósito de Deus para o seu povo naquela localidade, naquele bairro, naquela região. E que nós possamos nos empenhar para estarmos em comunhão com uma igreja. Por mais que muitas vezes precisamos levar as cargas uns dos outros. Mas faz parte. E outras vezes é tão agradável, tão gostoso, tão prazeroso estar reunido com irmãos e servindo o mesmo Senhor. Vai haver dificuldades internas, vai haver dificuldades externas, mas quem disse que servir ao Senhor na nossa época ia ser mais fácil do que foi em épocas anteriores ou que será depois? Cada povo, cada época tem a sua dificuldade, mas que nós possamos, esse primeiro ponto, fazer parte da igreja do Senhor, do corpo da igreja de Cristo e consequentemente, fazermos parte de uma igreja de Deus numa localidade. Amém. Amém.